Não tenho dinheiro para investir. Por onde começar? A resposta sincera de Luiz Barsi. Muitas pessoas sonham em investir, mas quando olham para a conta bancária, veem só zeros. Como vou investir se não sobra nada no fim do mês? Pensam. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, já disse que não é preciso ter muito dinheiro para começar. O que importa é dar o primeiro passo, mesmo que pequeno. Se você está nessa situação, este texto é para você. Vamos explicar de um jeito simples como começar, mesmo sem ter uma fortuna guardada. O primeiro ponto é entender que investir não é só para quem tem muito dinheiro. Imagine que você quer emagrecer. Não adianta esperar ficar com o peso ideal para começar a se exercitar. Você começa com uma caminhada de 10 minutos por dia e vai aumentando aos poucos. Com investimentos é a mesma coisa. Não espere ter milhares de reais para começar. Comece com o que você tem, mesmo que seja pouco. Luiz Barsi sempre fala que o segredo é a disciplina. Ele mesmo começou com pouco, guardando um pouco do salário todo mês. Vamos supor que você ganha R$ 2.000 por mês. Se conseguir guardar R$ 100 todo mês, em um ano terá R$ 1.200. Pode não parecer muito, mas é um começo. O importante é criar o hábito de poupar, mesmo que seja pouco. Outro ponto importante é cortar gastos desnecessários. Todo mundo tem aqueles pequenos gastos que, somados, fazem diferença. Por exemplo, você toma café na padaria todos os dias? Se um café custa R$ 5, em um mês são R$ 150. Se você fizer café em casa, pode economizar esse dinheiro. Outro exemplo, assinaturas de serviços que você não usa, como streaming ou academia. Se não está usando, cancele e guarde esse dinheiro. Agora, onde colocar esse dinheiro que você conseguiu guardar? Luiz Barsi recomenda começar com investimentos simples e seguros. Uma opção é a poupança, que é fácil de entender e não tem riscos, mas a poupança rende pouco. Outra opção é o Tesouro Direto, que é como emprestar dinheiro para o governo e receber juros em troca. É seguro e rende mais que a poupança. Você pode começar com R$ 30. Se você quer algo mais rentável, pode pensar em ações, mas aqui é preciso cuidado. Luiz Barsi sempre diz que é melhor investir em empresas sólidas e conhecidas, como bancos ou empresas de energia. Não adianta querer ganhar dinheiro rápido com ações de empresas que você não conhece. Comece com pouco, estude e vá devagar. Outra dica de Barsi é reinvestir os lucros. Se você investiu R$ 100 e ganhou R$ 10 de lucro, não gaste esse dinheiro, coloque ele de volta no investimento. Assim, seu dinheiro vai crescer mais rápido. É como uma bola de neve, começa pequena, mas vai crescendo conforme rola. Também é importante ter uma reserva de emergência. Antes de pensar em investir em coisas mais arriscadas, tenha um dinheiro guardado para imprevistos, como um problema de saúde ou um conserto no carro. Luiz Barsi recomenda ter pelo menos 3 meses de despesas guardadas. Por exemplo, se suas despesas mensais são R$ 1.500, tente guardar R$ 4.500. Para quem não tem dinheiro para investir, o primeiro passo é organizar as finanças. Anote todos os seus gastos em um caderno ou planilha. Veja onde está gastando demais e corte o que não é essencial. Depois defina um valor para guardar todo mês, mesmo que seja R$ 20. O importante é começar. Luiz Barsi também fala sobre a importância de estudar. Não precisa ser um expert em economia, mas é bom entender o básico. Leia livros simples sobre finanças, assista vídeos no YouTube ou converse com pessoas que já investem. Quanto mais você souber, melhores serão suas decisões. Outra coisa que ele sempre diz é: não tenha pressa. Investir é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Não adianta querer ficar rico da noite para o dia. Comece devagar, seja consistente e tenha paciência. Com o tempo, seu dinheiro vai crescer. Vamos resumir os passos principais. 1. Comece com pouco. Não espere ter muito dinheiro. Guarde o que puder, mesmo que seja R$ 20 por mês. 2. Corte gastos desnecessários. Anote seus gastos e veja onde pode economizar.
3. Escolha investimentos simples. Comece com poupança ou tesouro direto. São seguros e fáceis de entender. 4. Reinvista os lucros. Não gaste o dinheiro que ganhar com investimentos. Coloque de volta para fazer seu dinheiro crescer. 5. Tenha uma reserva de emergência. Guarde dinheiro para imprevistos antes de pensar em investimentos mais arriscados. 6. Estude. Aprenda o básico sobre finanças e investimentos. 7. Tenha paciência. Investir é um processo lento. Não tenha pressa. Luiz Barsi é um exemplo de que não é preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Ele começou do zero e hoje é um dos maiores investidores do Brasil. A chave é começar, mesmo que seja com pouco, e ser consistente. Não adianta esperar o momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. Comece hoje, com o que você tem, e vá melhorando aos poucos. Se você seguir esses passos, mesmo que devagar, vai ver seu dinheiro crescer. Não é mágica, é disciplina e paciência. E lembre-se, todo mundo que hoje tem muito dinheiro já começou com pouco. O importante é dar o primeiro passo. Agora, você pode estar se perguntando, mas como eu começo de verdade se o meu salário mal dá para as contas? A resposta é simples. Comece pequeno, mas comece. Não espere juntar uma quantia enorme para só então investir. Até porque, se você esperar por isso, pode acabar nunca começando. Vamos imaginar que você ganha R$ 2.000 por mês e depois de pagar as contas, sobram R$ 200. Em vez de gastar esse dinheiro com coisas que não são essenciais, como um delivery todo fim de semana ou aquela blusinha que você nem precisa, você pode separar R$ 50 ou até R$ 20 por mês para investir. Pode parecer pouco, mas é um começo. E o mais importante, é um hábito que você está criando. Por exemplo, se você investir R$ 50 por mês em algo seguro, como o Tesouro Selic, que é um título público do governo, em um ano você terá aplicado R$ 600. Não é muito, mas é um dinheiro que estava parado e agora está rendendo, mesmo que pouco. Com o tempo, você pode aumentar esse valor aos poucos, conforme for conseguindo economizar mais. Outra dica é aproveitar oportunidades para ganhar um dinheiro extra. Pode ser vendendo algo que você não usa mais, fazendo um bico no fim de semana ou até mesmo trabalhando como freelancer em algo que você sabe fazer, como dar aulas particulares, fazer artesanato ou até mesmo cuidar de pets. Esse dinheiro extra pode ir direto para os seus investimentos. Também é importante não se comparar com os outros. Muitas pessoas desistem de investir porque veem alguém ganhando muito dinheiro rápido com ações ou criptomoedas e acham que precisam fazer o mesmo. Mas a verdade é que esses casos são exceções e, na maioria das vezes, envolvem muito risco. O caminho mais seguro e comprovado é o de construir riqueza aos poucos, com disciplina. Luiz Barsi, por exemplo, não ficou rico da noite para o dia. Ele começou investindo pequenas quantias em ações de empresas sólidas e foi reinvestindo os lucros. Com o tempo, esses pequenos investimentos foram se multiplicando. Ele não tinha uma fórmula mágica, apenas paciência e consistência. Então, se você está começando agora, não se preocupe em acertar logo de primeira. O importante é dar o primeiro passo e ir aprendendo no caminho. Errar faz parte do processo e até os investidores mais experientes já cometeram erros. O que diferencia quem consegue construir patrimônio é a persistência. Uma boa forma de começar é definindo metas claras. Por exemplo, vou guardar R$ 50 por mês durante um ano e depois avalio como está indo. Ou, vou aprender sobre um tipo de investimento por mês até me sentir seguro para aplicar meu dinheiro. Metas pequenas e alcançáveis ajudam a manter o foco e a motivação. E lembre-se, não existe investimento perfeito. O que existe é o investimento que faz sentido para você, no seu momento de vida. Se você está começando, o ideal é buscar opções mais seguras e com baixo risco, como o Tesouro Selic ou fundos de renda fixa. Conforme for ganhando confiança e conhecimento, você pode ir explorando outras alternativas. O mais importante é não deixar o medo ou a insegurança te paralisarem. Muitas pessoas deixam de investir porque acham que não sabem o suficiente ou que vão perder dinheiro. Mas a verdade é que, se você não começar, nunca vai aprender.
E com o tempo, você vai perceber que investir não é tão complicado quanto parece. Por fim, não se esqueça de que o dinheiro é uma ferramenta para te ajudar a viver melhor. Não adianta se privar de tudo hoje para juntar uma fortuna amanhã, se você não estiver feliz no processo. O equilíbrio é fundamental. Economize, invista, mas também aproveite a vida dentro das suas possibilidades. Começar a investir com pouco dinheiro é possível, e o exemplo de Luiz Barsi prova isso. O que você precisa é de disciplina, paciência e a vontade de dar o primeiro passo. Não espere o momento perfeito, porque ele não existe. Comece hoje com o que você tem e vá ajustando o caminho conforme for aprendendo. O seu futuro agradece. Agora, você pode estar pensando, tá bom, mas como eu faço isso na prática? Vamos simplificar ainda mais. Imagine que você tem R$ 50 por mês para investir. Pode parecer pouco, mas é um começo. O segredo é ser constante, como se fosse uma conta que você paga todo mês. Só que, em vez de ir para outra pessoa, esse dinheiro vai trabalhar para você. Um exemplo prático é começar com a poupança, mesmo sabendo que ela não rende muito. Ela é fácil, segura e te ajuda a criar o hábito de guardar dinheiro. Depois, quando você se sentir mais confortável, pode migrar para opções melhores, como o Tesouro Direto, que é um investimento em títulos do governo. Com 30, você já consegue comprar uma fração de um título e começar a ver seu dinheiro crescer um pouco mais. Outra opção são os fundos de investimento, que juntam o dinheiro de várias pessoinhas para aplicar em diferentes coisas, como ações ou imóveis. Alguns fundos permitem começar com valores baixos, como R$ 50 ou R$ 100. O importante é pesquisar e escolher algo que combine com o seu perfil. Se você é mais conservador, pode optar por fundos que investem em renda fixa. Se tiver um pouco mais de coragem, pode tentar fundos que aplicam em ações, como os que seguem o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira. Luiz Barsi, por exemplo, começou comprando ações de empresas sólidas, como as do setor elétrico, e foi reinvestindo os lucros. Ele não ficou rico da noite para o dia, mas foi paciente e disciplinado. Você não precisa fazer igual a ele, mas pode se inspirar na ideia de começar pequeno e ir crescendo aos poucos. Uma dica valiosa é separar uma parte do seu dinheiro para emergências antes de investir. Isso evita que você precise tirar o dinheiro dos investimentos quando surgir um imprevisto. Um bom começo é juntar o equivalente a 3 meses das suas despesas básicas, como aluguel, comida e contas. Depois você pode focar em investir o que sobrar. Também é importante não se comparar com os outros. Cada pessoa tem uma realidade diferente e o que funciona para um pode não funcionar para você. O que importa é dar o primeiro passo e ir ajustando conforme você aprende. Se errar, não desista. Errar faz parte do processo, e até os grandes investidores já cometeram erros. Por fim, lembre-se de que investir não é só sobre dinheiro, mas sobre liberdade. Quanto mais cedo você começar, mais tempo seu dinheiro terá para crescer. O mesmo que seja pouco no início, com o tempo e a disciplina, você vai ver os resultados. O importante é não deixar o medo ou a falta de conhecimento te paralisar. Comece hoje com o que você tem e vá em frente. O futuro é construído com pequenas ações no presente. E se você acha que não tem dinheiro para começar, saiba que muitos investidores de sucesso começaram exatamente assim. Luiz Barsi, por exemplo, um dos maiores investidores do Brasil, não nasceu rico. Ele começou com pouco, mas com disciplina e paciência, construiu um patrimônio enorme. A diferença entre quem consegue e quem desiste muitas vezes não é o dinheiro, mas a consistência. Um bom jeito de começar é separar um valor fixo todo mês, mesmo que seja só 20 ou 50 reais. Pode parecer pouco, mas com o tempo, esse dinheiro vai se acumulando e rendendo. Imagine que você guarda 50 reais por mês em uma aplicação que rende 1% ao mês, como alguns fundos de investimento, ou até mesmo a poupança, dependendo da época.
Em um ano, você terá guardado R$ 600, mas com os juros pode chegar a mais de R$ 630. Não é uma fortuna, mas é um começo. Outra dica é aproveitar oportunidades simples, como o Tesouro Direto, que permite investir a partir de R$ 30. Ou então, se você tem um pouco mais de coragem, pode começar a estudar sobre ações de empresas sólidas, como as de energia elétrica ou bancos, que costumam pagar bons dividendos. Não precisa comprar muitas ações de uma vez. Compre uma ou duas. Acompanhe como elas se comportam e vá aprendendo no processo. Se você tem dívidas, especialmente aquelas com juros altos, como cartão de crédito ou cheque especial, o primeiro passo é quitá-las. Não adianta investir se você está pagando juros de 10% ou mais ao mês. Nesse caso, o melhor investimento é se livrar dessas dívidas o mais rápido possível. Depois, com as contas em dia, você pode começar a guardar dinheiro de verdade. Também é importante ter um objetivo claro. Por que você quer investir? Para ter uma reserva de emergência, para comprar uma casa, para se aposentar mais cedo? Ter um propósito ajuda a manter o foco. Se você não sabe por onde começar, comece pequeno, mas comece. Não espere ter muito dinheiro para só então investir. O tempo é seu maior aliado, e quanto mais cedo você começar, mais seu dinheiro vai trabalhar para você. E não se preocupe em acertar de primeira. Investir é como aprender a andar de bicicleta. No começo você pode cair algumas vezes, mas com o tempo vai ganhando equilíbrio. O importante é não desistir. Se você guardar R$ 50 por mês durante 10 anos, com um rendimento médio de 1% ao mês, pode chegar a mais de R$ 10.000. Não é pouco, e pode ser o início de algo maior. Por fim, lembre-se de que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Ele serve para te dar segurança, liberdade e a chance de viver a vida que você quer. Não adianta acumular riqueza se você não souber aproveitar. Então, comece hoje com o que você tem e vá ajustando conforme for aprendendo. O futuro não é construído da noite para o dia, mas com pequenas ações todos os dias. Aqui vai a continuação, mantendo o tom simples e prático. Mas como fazer isso na prática, especialmente quando o dinheiro está curto? Vamos pensar em passos reais que qualquer um pode seguir. Primeiro, olhe para o seu dia a dia. Muitas vezes gastamos sem perceber em coisas pequenas que somadas fazem diferença. Um café na rua todos os dias, por exemplo, pode custar uns R$ 15 por semana. Se você cortar isso e guardar esse valor, em um mês já são R$ 60. Em um ano, R$ 720. Parece pouco, mas é um começo. Outra dica é separar uma parte do que você ganha assim que receber, mesmo que seja só dezenos ou R$ 20. O segredo é tratar isso como uma conta fixa, como se fosse a luz ou o aluguel. Se deixar para guardar o que sobrar no fim do mês, provavelmente não vai sobrar nada. Faça o contrário, guarde primeiro e gaste o resto. Se você não tem nenhuma reserva, comece com algo seguro e fácil, como uma poupança ou um título do Tesouro Direto. Não precisa ser nada complicado. O importante é criar o hábito de poupar. Depois, quando tiver um valor maior, pode pensar em outras opções, como ações ou fundos imobiliários, mas só quando se sentir mais confiante. E não se compare com quem já está investindo há anos. Todo mundo começou do zero, até mesmo o Luiz Barsi. Ele não nasceu rico e construiu sua fortuna aos poucos, com disciplina e paciência. O que importa é o seu progresso, não o dos outros. Também é bom lembrar que investir não é só sobre dinheiro, é sobre aprender a controlar seus impulsos e pensar no longo prazo. Se você gastar tudo hoje, não vai ter nada amanhã, mas se abrir mão de um pouco agora, pode colher muito mais no futuro. Por último, não espere ter muito dinheiro para começar. Quanto antes você começar, mesmo com pouco, mais tempo seu dinheiro terá para crescer. E se um dia você errar, não desanime. Errar faz parte do processo. O importante é continuar tentando e ajustando o caminho conforme for aprendendo. O futuro não é construído com um único passo, mas com muitos passos pequenos e constantes. Então, comece hoje com o que você tem e vá em frente. O resto vem com o tempo. E se você acha que não tem
nem R$1 sobrando no fim do mês, saiba que isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação.
Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Muitas pessoas passam por isso, mas a diferença está em como elas lidam com a situação. Em vez de desistir, comece olhando para os seus gastos com honestidade. Anote tudo o que você gasta em um mês, até mesmo aquele cafezinho na padaria, ou o lanche da tarde. Você vai se surpreender com quanto dinheiro some em coisas pequenas. Depois de anotar, veja onde pode cortar. Não precisa ser radical, mas talvez você consiga economizar 50, 100 ou até R$ 200 por mês só ajustando alguns hábitos. Por exemplo, se você gasta R$ 10 por dia com delivery, isso dá R$ 300 por mês. Se reduzir para 5 dias por semana, já sobram R$ 100. Ou, em vez de comprar roupas novas todo mês, que tal usar o que já tem ou procurar brechós? Pequenas mudanças fazem uma grande diferença no longo prazo. Outra dica é procurar formas de aumentar sua renda. Não precisa ser nada complicado. Pode ser um bico nos fins de semana, vender coisas que você não usa mais, ou até mesmo aprender uma habilidade nova que possa te render algum dinheiro extra. Hoje em dia, tem muita gente ganhando dinheiro com coisas simples, como dar aulas particulares, fazer artesanato ou até mesmo alugar um quarto da casa. O importante é não ficar parado. Se mesmo assim você achar que não consegue juntar nada, comece com o que der. Até R$ 10 por mês já é um começo. O valor não importa tanto quanto a consistência. Se você investir R$ 10 por mês e conseguir um retorno de 1% ao mês, o que é bem conservador, em 10 anos você terá mais de R$ 1.500. Pode não parecer muito, mas é R$ 1.500 que você não teria se não tivesse começado. E não se preocupe em escolher o investimento perfeito logo de cara. Comece com algo simples e seguro, como uma poupança ou um título do Tesouro Direto. O importante é criar o hábito de investir. Com o tempo, você vai aprendendo mais e pode migrar para opções melhores. O que não pode é deixar o medo ou a insegurança te paralisar. Lembre-se, todo mundo começa de algum lugar. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, começou com pouco e construiu sua fortuna aos poucos. Ele não nasceu rico, nem ganhou na loteria. Ele simplesmente fez o que estava ao seu alcance, com disciplina e paciência. E se ele conseguiu, você também pode. Então, não espere as condições perfeitas. Não espere ter muito dinheiro. Não espere se sentir 100% preparado. Comece agora, com o que você tem, e vá ajustando o caminho conforme for aprendendo. O futuro é construído dia após dia, com pequenas ações. E o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais importante. Depois dele, o resto fica mais fácil. Oi!